Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso projeto de criação do sistema para envio de e-mail em massa utilizando a API do Mandrill. Se você ainda não assistiu a primeira parte, assista porque lá eu mostro a estrutura do nosso banco de dados, a configuração do Mandrill, eu mostro o sistema funcionando e a criação inicial do projeto no Script Case. Como prometido, nesse vídeo a gente vai colocar a mão na massa e fazer os códigos para implementar as nossas funcionalidades. Para começar a nossa programação, nós vamos utilizar a aplicação de template grid, onde a gente vai criar um botão que vai fazer a sincronização dos templates no nosso banco de dados de acordo com os que estão cadastrados lá no Mandrill. Então ele vai consumir a API do Mandrill, vai buscar as informações dos templates que estão lá e vai lançar no nosso banco de dados na tabela de templates. É claro que antes ele vai verificar para ver se já existe o template no banco de dados. Se não houver, ele cria. Aqui na minha aplicação de consulta de template, eu vou criar um botão aqui. É um botão do tipo PHP que vai sincronizar o template junto com a API do Mandrill. Vamos definir aqui então as configurações do nosso botão de sincronização. Eu vou colar o código aqui do botão de sincronização e vou explicar para vocês todas as linhas aqui que eu estou usando. A gente vai usar aqui um try catch para caso ocorra algum erro, a gente consiga capturar o erro e exibir a mensagem de erro que o Mandrill gerou para a gente. A gente vai usar aqui a macro SC_call_API. Essa macro ela abstrai para a gente todo o código de acesso à API, aquele CURL que a gente usa para fazer requisições, ela já tem todas essas configurações embarcadas lá. E se você pegar a documentação da API, se você vier aqui no site Mandrill, nesse endereço aqui, você vai ter a documentação da API. A gente vai trabalhar aqui com template, especificamente aqui, ó, lista de template, esse aqui, ó. Então todas essas configurações vocês vão ter aqui e a macro o próprio Script Case já fez essa configuração para a gente, evita da gente ter que implementar uma série de códigos ou bibliotecas, como eu já fiz do Banco Inter, do Asas, Gerência Net, todos esses têm API que a gente tem que programar. Como o Script Case já tem essas funcionalidades internas, então isso aí facilita o nosso trabalho. Nessa linha de código, eu utilizei aqui a função getConfigs, é uma função própria que eu uso aqui em todos os meus sistemas, que ela captura as configurações que estão salvas na tabela de configurações. Então aqui, por exemplo, minha tabela de configuração só tem essa chave aqui, que é a Mandrill Key, com essa configuração. Então, se durante o desenvolvimento do sistema eu precisar de outras configurações, eu vou criando registros aqui e vou salvando e eu faço a busca lá, né? Então, através desse getConfigs, ela vai buscar as informações na tabela de configurações. Nessa linha aqui do parâmetro, para macro SC_call_API, a gente tem duas opções. Ou a gente pode já criar a API aqui em ferramentas API. Você pode colocar as configurações aqui, adicionar uma nova API. Da mesma forma que a gente fez da Stripe e por aí vai. Aqui no Gateway você pode definir Mandrill aqui. Aí você vai definir a chave de API, o from do e-mail, né, de quem vai enviar e o from do nome, né, o nome da pessoa que vai enviar. Então eu posso configurar essas informações aqui e chamar a API pelo nome que eu defini aqui. Ou eu posso deixar em branco o primeiro campo aqui, o primeiro parâmetro da função. Eu posso deixar em branco o primeiro parâmetro da função e passar os parâmetros em um array, que ele vai setar a configuração de forma dinâmica para a gente aqui no código.
Então, os parâmetros são esses aqui, ó. É um array que eu vou passar, onde eu vou ter dentro do array um índice settings, onde eu vou ter outro array, né? É o segundo nível, que é o gateway Mandrill e a API key, que é a chave aqui que eu capturei lá das configurações na função anterior. Então aqui eu tenho um objeto do tipo Mandrill. Na sequência, eu vou fazer uma requisição do tipo getList, onde ele vai buscar para mim todos os templates que estão configurados lá no Mandrill, aquela lista lá que eu mostrei para vocês, que está aqui, ó. Então aquela função vai buscar toda essa lista de templates e os devidos conteúdos dela, né? Todas as configurações, os labels aqui e tudo mais. Aqui eu crio uma variável só para fazer o insert aqui, né? Aqui eu crio um contador e a mensagem aqui, os templates já estão sincronizados, porque se caso houver alguma sincronização, a mensagem vai trocar aqui abaixo, para informar quantos templates foram sincronizados. Então aqui, uma vez ele buscou a lista de templates lá, a gente vai girar dentro dessa lista utilizando o for each aqui. Em cada template a gente vai fazer um select para verificar se na nossa tabela template existe esse template com o slug que eu defini lá no Mandrill. Então, que se for 0, significa que ele não encontrou o template cadastrado em nosso banco de dados. Então, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o count e vai fazer uma inserção do nosso banco de dados. Ele vai criar um insert. Aqui nosso insert começa em branco, então ele vai concatenar aqui com o branco aqui, não vai vir nada, né, antes. Vai fazer um insert into template, onde ele vai inserir as informações do template que retornou lá, somente o nome e o slug do template, porque esses dados que a gente vai usar para acessar o template novamente. Então ele vai gerar esse insert aqui, e aqui ele vai dar uma mensagem do número de templates que foram encontrados, foram sincronizados. Então a mensagem que substitui, né? Se caso ele encontrar algum, ele vai passar em cada item do template que ele localizou lá. Se ele encontrar algum, automaticamente a mensagem é alterada aqui, e à medida que ele vai encontrando outros, a mensagem vai sendo incrementada, ok? Caso o insert aqui seja em branco, né, não seja em branco, ele vai mandar executar o insert, porque a gente passou aqui, o insert começou com em branco. Se caso ele não encontrar nenhum, se ele não passar nenhum aqui, aí ele não vai executar o insert para não dar erro, né? Porque se eu colocar o exec.sql com o insert em branco, vai dar um erro. E aqui no final eu uso uma função também que eu utilizei nas minhas bibliotecas lá, que está junto aqui, que é para exibir a mensagem de confirmação, e aqui é o tempo que a mensagem vai fechar e retornar automaticamente. Então eu coloquei aqui 1500, que é o equivalente a 1,5 segundo, ok? E aqui é onde o Mandrill captura o erro, se acontecer algum erro, e vai exibir a mensagem de erro aqui pra gente, informando aqui o texto da mensagem. Então eu tenho o botão sincronizar template. Ele vai falar comigo que os templates já estão sincronizados e ele retorna automaticamente para a aplicação. É aquela função de exibição que eu coloquei lá. Então, pessoal, já está funcionando perfeitamente. Se por acaso eu excluir um template aqui, ó, observe que nesse caso eu excluí o template somente no meu banco de dados, não lá no... Eu não configurei ainda o formulário do meu projeto para excluir automaticamente lá no Mandrill. Então, nesse caso aqui, eu excluí um template, vou mandar sincronizar novamente. Nesse caso, ele encontrou um template e já retornou e cadastrou ele aqui novamente. Então, já está funcionando a nossa função de capturar os templates que estão lá no Mandrill.
e salvar aqui. Ele salva apenas o nome, o slug. Toda vez que eu precisar do template, ele vai buscar a estrutura do template completa lá, com o código, com o texto, o DI e etc. O próximo passo agora é configurar o nosso formulário de template para que ele receba as informações que veio lá do Mandrill. Quando eu abrir o formulário de template, por exemplo, neste caso aqui, ao carregar os dados do template aqui, ele vai buscar todas as informações que estão lá no Mandrill, que é o código do template, o DI, né, que vai vir na mensagem, o nome de quem vai ser enviada a mensagem, o código, o texto e outras informações que estão gravadas lá no template dentro do Mandrill. Então, de forma dinâmica, ao abrir o formulário, ele vai buscar essas informações e mostrar na tela para a gente. Depois que se você fizer alguma alteração e salvar, ele vai pegar as alterações que você fez e vai enviar essas alterações lá para a API do Mandrill, para que reflita a alteração que foi feita aqui, seja refletida lá no Mandrill. E da mesma forma, se você excluir um template, ele vai também excluir esse template lá no Mandrill. E se você criar um novo, automaticamente ele vai criar um novo lá no Mandrill. O código para fazer esse processo, ele foi inspirado num vídeo antigo do Script Case que fala sobre a integração da API do Mandrill também. Um dos motivos da gente estar fazendo esse vídeo também é atualizar esse conteúdo lá. Então, ele vai ficar bem parecido com o código que foi feito lá anteriormente. Vamos abrir aqui a aplicação de formulário do template e a gente vai precisar criar alguns campos aqui para receber as configurações lá do Mandrill. Agora nós vamos criar dois blocos para posicionar os campos de texto e código HTML. Bem diferente, né? Nós vamos só colocar a largura 100% e depois eu vou tirar o cabeçalho de todas as aplicações. Esse aqui é um recurso muito interessante do Script Case. Quando você precisa fazer uma alteração em várias aplicações, você deve vir aqui dar uma conferida nessa ferramenta se já não tem essa opção para você alterar de forma no atacado, né, digamos assim. Ou seja, eu vou alterar aqui a largura de todas as aplicações do Script Case. Isso aqui vai fazer com que eu economize bastante tempo. Outra coisa aqui também é o template. Onde que eu vou definir o template para o cabeçalho não, rodapé também não. Aqui é a unidade da tabela, porcentagem, aqui é largura 100%, ou seja, todas as minhas aplicações vão ter 100% de largura, de forma automática. Então agora, para a gente fazer a sincronização no formulário de template com a nossa base lá do Mandrill, a gente vai utilizar uma função, a gente vai criar uma função para facilitar o processo. Em programação, eu vou aqui em métodos PHP, novo método. Colocar esse nome, sincronizar Mandrill, e eu vou passar apenas um parâmetro.
Esse parâmetro ele vai receber o evento de onde esse método vai ser chamado. Se vai ser no onload, no after insert, after update ou after delete. Então a gente vai ter os 4 eventos onde essa função sincronizar Mandrill vai ser executada e de acordo com o evento ela vai executar tarefas diferentes. Para a gente ganhar tempo, eu colei o código inteiro da função aqui e eu vou mostrar para vocês esse processo como funciona. A primeira parte aqui, a gente salva aqui numa global o slug que a gente está usando do nosso template. Por que ele salva esse slug? Caso ocorra lá no evento after delete, ele vai ser executado após deletar o evento, ou seja, depois que eu deletar o evento, o slug não vai existir mais. Essa variável não vai existir mais, então ela vai estar aqui dentro dessa variável global, mesmo depois de deletar o template. Aqui na sequência a gente pega as configurações, aqui a gente cria o array de configurações, né? Onde eu tenho o gateway e a API key que ele pegou de configurações, vocês já viram isso aí no outro evento. Aqui eu crio o objeto do tipo Mandrill com a função, com a macro do script case sc call API, passando aqui as configurações. E aqui em departamentos a gente vai capturar aqui, ó, o que tem dentro de label. Se dentro de label, se label tiver alguma coisa, ele avalia isso aqui como verdadeiro, né? Avaliando como verdadeiro, ele vai dar um explode em label. O que significa isso? Ele vai criar um array de cada elemento do label separado por vírgula. Depois a gente vai configurar esse campo para que ele salve lá no checkbox. Se eu marcar os labels lá, que seria os departamentos, ele vai salvar cada departamento separado por vírgula. Caso não haja nada escrito em label, o label esteja vazio, ele vai salvar uma sequência vazia de texto. Aqui a gente vai verificar se o parâmetro que recebeu aqui na função é o onload. Caso seja um onload e o ID não esteja em branco, por quê? Pode ser que eu esteja executando essa função, ela vai receber um onload, mas no evento de inserir. Então lá pra gente não interessa esse onload, interessa só quando eu já estou carregando um template que já foi salvo anteriormente. Se eu estiver editando, né? Se eu estiver abrindo o formulário para edição de um template, porque esse evento eu executo também na inserção, ele executa o evento onload também. Então esse empty que vai verificar se eu estou ou não na inserção. Eu vou usar um try catch aqui novamente também para capturar o erro. E aqui eu vou lá no Mandrill e vou pegar a lista de templates no Mandrill novamente. Da mesma forma que a gente usou lá na nossa grid, no botão de atualizar, de sincronizar. Então passando por cada template, eu vou ter aqui a variável t, né? Eu vou verificar se no array existe o t. Se t está no array, ou seja, se existe esse template aqui dentro do array. O que vai acontecer? Se tiver, ele vai entrar aqui e vai fazer uma nova chamada no Mandrill para pegar as informações do template. Então essa chamada aqui de cima, ela pega a lista completa dos templates que estão lá no Mandrill. Essa aqui de baixo, ela na verdade ela vai pegar apenas as informações do template específico que está lá no slug, que foi definido. Então lembrando que a gente está trabalhando aqui no onload e aqui a gente está trabalhando só se a gente estiver no momento de edição de um template. Então ele vai pegar o slug aqui, o que está salvo, e vai capturar os resultados lá, vai capturar as informações desse template e salvar nessa variável result. Na sequência aqui, a gente pega o restante das informações para preencher os nossos campos aqui que a gente criou. O e-mail do remetente, o nome, o assunto, o código, o texto publicado, labels, ok? Só lembrando aqui, no código aqui a gente tira o doctype que vem de lá para não aparecer. E aqui no publicado,
Se for vazio, ele vai colocar 0, se não, vai colocar 1. E aqui no label, a gente vai fazer um implode, seria o inverso aqui do explode aqui em cima. Vai fazer um implode de forma que o array que vem lá do template, das informações do nosso template, ele vai se converter numa string separada por vírgula. Exatamente o inverso aqui, ó, do explode, que pega uma string separada por vírgula e cria um array. E o implode faz o inverso. Pega o array e cria uma string separada por vírgula. Então esse aqui é o evento do onload. Quando o template for carregado no onload, ele vai executar essas funções aqui. Essa, na verdade, vai vir aqui dentro, né? Que é a parte principal, beleza? A gente tem aqui também, caso o evento seja o after insert. O que significa? Após eu cadastrar o template e clicar em salvar, ele vai executar essa função aqui, que vai fazer uma chamada lá do objeto Mandrill e vai adicionar aqui, ó, na rota de template, ele vai adicionar passando esses parâmetros, que são as configurações que ele recebeu, que é o slug, o remetente e-mail, remetente nome, assunto, código, texto, publicado e os departamentos. Neste caso aqui, o departamento vai vir daqui de cima, que é justamente o array aqui, que eu vou dar o explode no campo de labels. De forma semelhante também, na verdade a função é praticamente igual. Ele vai chamar aqui, no caso de for after update, ou seja, após atualizar, quando eu fizer alguma alteração no meu template e você clicar em salvar, após esse salvamento, ele vai fazer o envio dos dados aqui, dando um update, usando o slug como referência e passando exatamente os mesmos campos aqui lá para atualizar essa informação dentro do Mandrill, ok? E por último aqui, o after delete, que após eu deletar o template aqui no meu banco de dados, ele vai enviar lá para o Mandrill, mandando deletar também o template, passando a slug. Nesse caso aqui ele está usando a global, que eu setei aqui em cima, porque na verdade o template slug, TPL slug, não existe mais, porque nesse momento aqui ele já foi excluído. Então ele vai fazer o mesmo processo aqui. O código fica um pouco confuso porque tem muito try-catch aqui, então fica um pouco ilegível. Mas é bem simples esse código. O que é mais complexo aqui é o primeiro aqui do onload, que ele tem que carregar as informações nos campos aqui. Então depois que ele carregou essas informações, ele fica mais simples. Agora a gente vai executar para ver o resultado, para vocês acompanharem esse processo aqui, se está funcionando tudo direitinho. Eu esqueci de colocar a variável como de saída aqui nesse caso. Eu vou colocar essa variável de saída porque ela vai ser usada somente nessa aplicação. A gente marca como entrada quando ela recebe algum parâmetro de outra aplicação. Quando eu vou chamar essa aplicação a partir de outra, aí eu quero passar um parâmetro, eu marco ela como de entrada. Aí por isso que ela pede aqui, quando eu executo a aplicação, ela pede que eu informe os dados aqui. Mas nesse caso aqui, eu posso marcar como saída que ela não vai pedir essa informação. Então a gente pode ver que não funcionou ainda. Eu já sei o motivo dele não ter funcionado. É porque eu criei a função aqui embaixo, só que eu não chamei essa função em lugar nenhum, né? Então a gente vai precisar aqui nos eventos onload, eu vou chamar essa função aqui. Então eu vou chamar essa função aqui no evento onload passando o parâmetro onload, que é para indicar que é para ele executar esse código aqui. Pode observar que ele deu um erro aqui, função indefinida, né, chamando uma função indefinida, getConfigs. Isso aqui é porque eu deixei de marcar
as bibliotecas internas aqui que eu uso. Pode observar que agora, ele, além de ter carregado o nome e o slug aqui, ele carregou essas informações que não está no nosso banco de dados. Ó. Todas essas informações veio lá do Mandrill. E aqui embaixo, vocês podem observar que ele já trouxe o código do template que está salvo lá no Mandrill. Mesmo aqui a gente está visualizando o HTML, mas na tela do Mandrill aqui, esse caso aqui é o Seja Bem-vindo. Vocês podem observar que é exatamente esse código aqui, ó. É um código bem grande porque esse modelo aqui eu fiz dentro do MailChimp e exportei para o Mandrill. Então fica um código bem maior. Pode observar que é o mesmo, ó. É um prazer receber em nossa comunidade. O nome é um prazer receber em nossa comunidade. Então, pessoal, a primeira chamada dos templates do Mandrill já está funcionando bacana. Nós vamos acrescentar a chamada desse método novamente nos outros eventos para que, ao atualizar, ao deletar, ou ao inserir um novo template, ele vai funcionar normalmente. Então, nesse caso aqui, a gente já cadastrou nas outras opções. Eu vou fazer um teste aqui para verificar se está funcionando. Vamos alterar o nosso template aqui para ver se vai fazer a alteração lá no Mandrill. Registro atualizado com sucesso. Eu alterei aqui apenas o assunto. Então a gente vai aqui na tela do Mandrill, vamos verificar se houve alteração ali. Pode observar que aqui no Subject ele acrescentou aqui o Seja Bem-vindo que eu acabei de alterar lá. Então, pessoal, está funcionando bacana aqui a nossa sincronização do template com o Mandrill. Agora nós vamos trabalhar na nossa aplicação de controle que vai fazer o envio do e-mail efetivamente. Vamos criar os campos específicos aqui que nós vamos precisar. Nós vamos criar agora dois blocos para posicionar os campos, além desse que já vem na própria aplicação. E agora a gente posiciona os campos nos blocos correspondentes. Agora a gente vai fazer algumas configurações dentro dos campos que a gente acabou de criar.
Aqui no campo do template, a gente vai utilizar um lookup automático aqui para fazer um select na tabela de template. Só que em vez de pegar o ID, o que vai servir de referência para a gente, de chave aqui, vai ser o slug do template. E aqui a gente vai concatenar o nome e o slug do template para ser visualizado na tela na lista do select. A gente vai usar aqui título negação para que seja obrigado a alterar o campo, e quando ele fizer essa alteração vai acontecer um evento Ajax para atualizar os outros campos. Perfeito, pessoal. O nosso controle já está bacana. Agora a gente vai usar um evento Ajax para que quando eu selecionar um controle aqui, um template aqui na lista de templates, ele vai atualizar automaticamente o remetente, o nome do remetente, o assunto e o código aqui HTML e o texto também, né? Eu esqueci de falar aqui, mas esse campo texto, ele é uma versão do e-mail que você pode mandar em texto. Alguns aplicativos de e-mail, alguns clientes de e-mail, eles não aceitam o conteúdo do e-mail em HTML. Então, se você tiver uma versão em texto, ele envia essa versão em texto em vez de... Ele vai ter acesso a essa versão em texto em vez do HTML. No nosso caso aqui também, a gente pode criar automaticamente uma versão de texto a partir do HTML que foi criado. O próprio Mandrill tem essa função, quando você vai enviar o e-mail, você pode marcar essa opção para que ele converta todo o HTML que você fez em texto, ou seja, ele vai enviar uma versão sem as tags HTML, de forma que ele faz isso automaticamente, você não precisa escrever o texto separado. Mas caso você queira fazê-lo, por exemplo, você quer um e-mail específico em texto, você pode fazer essa configuração no próprio template, porque nessa tela aqui vai servir só de visualização. Aqui nós vamos ter só um exemplo, e quando for enviado ele só vai pegar o template e vai enviar um template que está lá no Mandrill. Caso você queira fazer alguma alteração, você volta na aplicação de template, atualiza, salva, que ele vai mandar para o Mandrill, ou atualiza direto no Mandrill, né? E depois você pode enviar o e-mail aqui. Vamos então criar o nosso evento Ajax para que quando eu alterar aqui ele atualize os campos automaticamente. Esse aqui vai ser o nosso código para atualizar todos os outros campos de forma automática a partir da alteração do template ali, né? Na escolha do template. Então nós vamos ter aqui o get configs, vai buscar as configurações lá que estão na tabela de configurações. Aí nós vamos ter aqui o array de configuração, né, para o Mandrill, né, onde eu botei a chave e o gateway. Aqui a gente vai ter a chamada da macro SC Call API, que a gente já viu ela aqui anteriormente. Então aqui, nessa linha aqui, a gente vai ter a informação do template. Para que serve isso aqui? Para a gente buscar, a gente já viu esse método aqui de info, onde ele vai lá no Mandrill e busca as informações referentes ao template que a gente está interessado. Então aqui ele pegou o campo template, que é esse campo aqui, onde a gente vai ter apenas o slug do template. A gente tem o remetente do e-mail, que é o D, né? E o remetente, o nome do remetente, que está aqui também, vai ser o resultado aqui, ó, do template. O assunto, a mensagem e o texto. Então todos esses campos serão preenchidos de acordo com o que foi definido dentro do template. Vamos executar aqui e verificar se está funcionando. Deu erro aqui da função, eu esqueci de marcar ela aqui.
Pode observar que funcionou perfeitamente. Eu selecionei aqui um template cobrança de débitos, ele automaticamente preencheu o remetente, o nome, o assunto e o conteúdo aqui. Se eu pegar um outro qualquer aqui, funcionou perfeitamente o nosso evento Ajax. Para finalizar então a nossa aplicação de envio de e-mail, nós vamos vir aqui e vamos criar o código que vai fazer o envio do e-mail efetivamente. A gente vai usar aqui no onValidate, eu posso marcar aqui, ó, apenas esse campo aqui, template, como obrigatório, porque para enviar o e-mail é necessário que tenha sido selecionado ao menos um template, já que os outros campos são preenchidos automaticamente. Então aqui agora no onValidate, eu vou colar o código aqui que eu utilizei para fazer o envio do e-mail em si. Nós temos aqui, na primeira linha, eu crio a variável IDs, que são os IDs das pessoas que vão receber o e-mail. Então aqui, essa global aqui vai servir na ligação que virá da aplicação, vai vir direto da aplicação de pessoa. Pode ser através da ligação do botão de ação ou através do botão Run, onde eu vou selecionar várias pessoas e vou enviar. Então aqui vai vir todos os IDs das pessoas separados por vírgula. Depois a gente vai fazer essa configuração na aplicação lá de pessoa. Aqui eu vou ter o get merge vars. O que acontece? Para você enviar os e-mails, para você personalizar os e-mails, a gente usa as merge vars, que é justamente aqui no template, esses campos que eu utilizei aqui, ó, nome, isso aqui é uma merge var. Na verdade, a única merge var que eu usei aqui é o nome e o e-mail. É claro que eu poderia colocar aqui também. Mas se você tiver, por exemplo, número do pedido, sei lá, o endereço, qualquer outra informação que seja relevante constar no e-mail, você pode criar uma merge var, aí você precisa popular ela quando for enviar o e-mail. Então a merge var seria esse placeholder aqui, onde ao enviar o e-mail para uma pessoa, ele será substituído pelo campo correspondente, né? No caso aqui vai ser o nome da pessoa. Então aqui eu criei essa variável toMV, que é para pegar os merge var, na verdade os endereços do merge var. Eu vou mostrar para vocês essa função logo abaixo aqui, ó, getToMergeVar. O que ela faz? Ela faz um select na tabela de pessoas de acordo com os IDs que chegou para a gente, né? Aqui ele cria um array, né? Ele cria, na verdade, dois arrays, um to e o outro mergeVars. Os dois são arrays aqui. Aqui a gente tem um for each que vai passar para cada pessoa que ele encontrou aqui, de acordo com os IDs que eu informei, né? Então aqui no array to, ele vai criar um novo índice, essa opção aqui cria um novo índice em branco, onde ele vai ter 3 itens, que é o e-mail, o nome e o tipo, né? Ou seja, como esse e-mail será enviado. Então eu vou indicar aqui qual que é o endereço de e-mail, qual que é o nome da pessoa e qual que é o tipo. Aqui eu posso colocar to CC, ou seja, com cópia, o BCC com cópia oculta e etc. Então, de acordo com os campos da tabela de pessoa, ele vai popular esse campo, esse array to, ok? Então, para cada pessoa que foi selecionada, se caso eu estiver usando o botão Run lá para selecionar vários usuários, digamos assim, vários contatos, para cada contato ele vai ter um item aqui na mesma posição para pessoa, nome e o tipo aqui. E logo abaixo aqui eu tenho que definir os mergeVars que eu utilizei. Novamente eu crio um índice aqui no array mergeVars, onde eu vou ter o recipient, né, que seria o nome, o e-mail que vai receber. E aqui o que vai acontecer? Ele vai fazer o link aqui desse campo com o e-mail aqui para indicar, para saber quais são as mergeVars desse e-mail.
aqui eu estou indicando para quem será enviado o e-mail. E aqui eu estou indicando as merge vases. Então, através desse campo aqui, ele vai fazer o link lá. E eu defino aqui na merge vase um novo array, onde eu vou ter o nome e o conteúdo. Ou seja, o nome da merge vase é nome. Fique atento nisso aqui, porque vai fazer um pouco de confusão, porque eu estou usando a merge var nome. Então, o name, perdão, aqui ó, o name da merge var é nome. E o conteúdo vai ser o nome da pessoa que vai receber o e-mail, ok? Se você tiver outras, vai acrescentar um outro array aqui, ó. Vamos supor que seja o número do pedido. Você acrescentaria um novo índice aqui no array. Você poderia colocar aqui pedido, por exemplo. E aqui embaixo seria o número do pedido. Um exemplo só para você entender como que seria se você tivesse novas merge vars. E no seu campo, sei lá, agora você faz pedido. Aí você usaria da mesma forma aqui, ó, asterisco, o pipeline. Isso aqui vai fazer com que, quando for enviar o e-mail, ele vai capturar o número do pedido que você definiu aqui, ok? Mas como a gente não tem, eu não vou salvar isso aqui. Então, no final aqui, ele gerou esse array, um array to, um array merge vars para cada pessoa para quem o e-mail vai ser enviado, para cada contato. Então ele criou esses dois, populou, né, digamos assim, esses dois arrays. O que vai acontecer aqui no final? Ele vai retornar um novo array que vai ter um campo, um índice to com o conteúdo desse array to e o índice merge vars com conteúdo merge vars, ok? Por que eu fiz dessa forma? Porque aqui eu tenho automaticamente, fazendo apenas um loop, eu populo os dois arrays que eu vou precisar aqui para enviar o e-mail, ok? Na sequência aqui, a gente tem aqui a mensagem. Então aqui eu recebi aqui o to e o merge vars. Então na sequência aqui eu vou definir a mensagem, os campos da mensagem, que é um array também, onde eu vou ter o assunto aqui, o subject, que vai vir do campo assunto, que foi preenchido aqui, o from e-mail, que vai vir do campo from e-mail. A gente tem o to aqui. Aí pode observar que eu peguei essa variável aqui e o array, o índice to do array, que na verdade é outro array que retornou aqui pra gente. Então um pouco, eu acredito que você esteja entendendo, mas qualquer dúvida você pode perguntar, e eu vou dar um print também, um print R nesse array só para você ver como ele vai ficar antes de enviar. E aqui da mesma forma o merge vars, ele pegou lá o índice merge vars do array, ok? O template content, a gente criou um array vazio aqui. E aqui agora a gente faz um envio específico do e-mail. A gente captura as configurações novamente, essa parte que vocês já viram várias vezes, né? Eu tenho a chave aqui e aqui eu tenho o mandril, a chamada do mandril, onde eu passei a chave aqui. Aqui, na verdade, a gente tem uma função nova que é a send template. O que essa função faz? Ela vai enviar a mensagem através de um template. Essa é diferente da outra, porque aqui a gente passa os dados do template em vez de passar todos os dados da mensagem. Então, vários campos que seriam necessários da mensagem que não são necessários, necessários colocar neste array aqui, porque o próprio template vai fornecer, que a gente vai utilizar esse template para envio da mensagem. Então aqui a gente tem o template content, tá vendo? Ó, ele vem vazio, e a mensagem que foi especificada, que foi todo esse array de configuração aqui. Então aqui a gente faz o envio de fato dessa mensagem. Aqui a gente vai ter o retorno que o MailChimp vai dar pra gente. Eu vou tirar esse LW print aqui.
Eu esqueci que deixei o SC exit aqui embaixo. Vamos voltar ele aqui para cima. Só que eu vou deixar comentado só para a gente fazer o teste aqui. Esse LW Print é uma das funções que eu criei também. Eu gosto de criar umas funções para facilitar o processo. Na verdade, ele só vai dar um echo pré, né? Um echo o pré e dar um print R na variável retorno aqui. Se eu quiser, eu posso passar também aqui nessa função aqui eu posso passar um rótulo, né? Vamos colocar retorno, vou colocar maiúsculo aqui, vou colocar aqui. Retorno do envio de e-mail, e eu vou usar aqui também um print R na variável message aqui para vocês observarem. E vou fazer o mesmo aqui. Vou colocar aí. Aqui vai ficar fácil da gente debugar o código aqui para ver o conteúdo de cada variável. Vamos salvar esse aqui. Agora ele vai pedir o conteúdo da variável de pessoas. Vamos dar uma olhada aqui, antes disso aqui, vamos ver no banco de dados qual que é o ID da pessoa. Aproveitando que eu já estou aqui na aplicação de pessoa, eu já vou criar o botão de ação com a ligação para envio de e-mail. Nós vamos selecionar o nosso controle aqui para configurar a ligação. Ele já identificou a variável a global lá que eu estou usando no controle, e eu defino que eu quero o campo PES-ID como ligação. Então aqui na nossa grid de pessoas, se eu pegar aqui o número 1, que é o Eliel, eu clico aqui, eu já posso enviar o e-mail. Ele já chegou no nosso controle aqui. Eu seleciono um dos templates aqui. Agora eu vou clicar em enviar, vamos ver o resultado que vai dar. Então pessoal, isso aqui que eu falei para vocês, ó, aquele array toMv, que são o true e as merge vars, a gente vai ter na posição true um array com outro array dentro, né? Onde eu tenho que o e-mail é o Eliel, o nome, tipo, e aqui embaixo a gente tem as merge vars, onde que para o Eliel eu vou ter um array de merge vars com o nome e o conteúdo, ou seja, o nome é nome, o name é nome e o content Eliel, ok? Aqui na variável message eu vou ter aqui o subject, é o assunto, né? Utilizando as merge vars, o from, ou seja, quem que vai mandar essa mensagem? É o cobrança aqui, ó. O to, que é para quem essa mensagem vai ser enviada. Então a gente vai ter que o mesmo conteúdo aqui da variável e as merge vars logo abaixo. Aqui a gente vai ter o retorno do envio do e-mail, ou seja, esse e-mail foi enviado com sucesso e a gente vai ver aqui que ele vai retornar um array para cada e-mail enviado, né? Para cada endereço enviado. Então nós vamos ter aqui para o e-mail eliel@scriptcase.com.br o status sent, ou seja, foi enviado, e ele vai devolver aqui esse ID, que é um identificador dessa mensagem aqui, que a gente vai utilizar o webhook para atualizar a mensagem de forma automática. Então a gente vai ter, caso o status seja rejeitado, você vai ter aqui
a fila, né, e a razão pelo qual foi rejeitado. Então, pessoal, funcionando perfeitamente aqui. A gente pode acessar aqui a pasta do Script Case, pode observar aqui esse é o Thunderbird. A gente tem aqui o Eliel, exatamente a mensagem que acabou de ser enviada aqui, ó. Correspondente Madalena. Eliel, consta em aberto o boleto, e aqui vocês podem observar que tanto no assunto apareceu o nome, quanto no texto da mensagem apareceu o nome. Vamos conferir aqui o modelo, o template. Observa o assunto, ó. Consta aberto o seu boleto, e aqui também. Muito fantástica essa função. Isso aqui ajuda demais você aí no seu dia a dia. Você pode implementar em vários sistemas que utilizam essa função de envio de e-mails transacionais. Voltando aqui na nossa aplicação de envio de e-mail, faltou eu explicar essa função aqui. Após o envio do e-mail, ele executa essa função aqui, salvar e-mail, onde ele salva no banco de dados o retorno do e-mail. Então nós temos aqui essa função passando o retorno do Mandrill aqui. A gente vai ter aqui, ó, criamos um select aqui de insert into e-mail, onde eu vou ter os campos da tabela de e-mail e os valores aqui, o início dos valores, né? A gente faz um SQL inject no nome do template para evitar qualquer problema de erro, né, de SQL, e no assunto também. Então, para cada retorno de e-mail, eu vou acrescentar uma linha aqui nesses values aqui, onde eu vou fazer, para pegar aqui, por exemplo, a pessoa, eu vou fazer um select em pessoa passando o e-mail. Para pegar o template, eu vou fazer um select em template passando o slug, que eu pego o ID do template e o ID da pessoa. Na sequência, a gente tem o Mandrill ID, que é o retorno que o Mandrill manda para a gente, né, o ID do e-mail, e o assunto que eu fiz aqui, o SQL injection. Observe que quando eu utilizo o SQL injection, não é necessário escapar as variáveis aqui no SQL. Aqui no final a gente tira a última vírgula, né, através da função substring do PHP, e executa esse comando de inserir na minha tabela de e-mail o e-mail que foi enviado. Essa função é bem simples e ela faz exatamente essa tarefa ali de salvar o nosso e-mail na tabela. Por que ele salva na tabela? Porque a partir desse e-mail ele vai criar lá o webhook e vai criar os eventos correspondentes. Para finalizar então nossa aplicação de envio de e-mail, eu vou remover aqui os debugs que eu usei aqui, né, o LW print. E vou tirar esse comentário aqui do SC-exit, porque essa função sempre será chamada através da aplicação de pessoa. Aqui na aplicação de pessoa, a gente também vai criar aqui o botão Run para mandar o e-mail para várias pessoas ao mesmo tempo. Porque fazer e-mail em massa e mandar um de cada vez não adianta nada, né, pessoal? Aqui no Record, para fazer o botão Run, começando aqui no On Script Init, eu tenho que criar uma global aqui, que é o array, né? Eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre esse botão Run simplificado. Você pode assistir e ver essa pequena diferença da documentação que eu uso aqui. Então aqui eu inicio a global, vou marcar ela aqui de uma vez como uma variável de saída, senão quando eu executar a aplicação ele vai pedir essa global.
No on record aqui do botão eu vou utilizar ele vai criar um novo índice com o ID da linha do registro que eu estou trabalhando, né, em cada registro que foi selecionado. E aqui no On Finish eu vou fazer o redir para a aplicação de enviar. Eu dou um implode aqui no array. O implode ele cria uma string a partir do array, né? Separado pelo glue aqui, né? Que seria a cola, digamos assim. Então aqui ele vai redirecionar para a aplicação de enviar e-mail, passando esses IDs para nossa global lá. Agora eu tenho o botão Run aqui. Vamos marcar aqui a Jerusa e a Tabata. Enviar e-mail. Vou usar esse aqui, pedido realizado com sucesso. Eu alterei a aplicação de enviar e-mail, mas não gerei o código fonte. Vamos observar aqui, aproveitando que eu mandei para duas pessoas, vocês vão observar já as alterações aqui no debug. Foi até bom que ele ficou ativado para a gente conferir aqui, ó. Se a gente observar aqui a variável message, ela vai vir aqui no to. A gente vai ter dois elementos nesse array aqui, ó. O primeiro da Tabata, o segundo da Jerusa, com os mesmos campos. E aqui nas merge vars a gente vai ter dois também, onde eu vou ter aqui indicando o nome e o conteúdo, e aqui embaixo da mesma forma. E pode observar que o retorno da função também ele vem com dois índices no array, que é esse aqui da Tabata e esse aqui da Jerusa. Então aqui, pessoal, funcionando perfeitamente. E abrindo aqui o meu Mandrill, vocês podem observar aqui, ó, que a Tabata acabou de chegar o e-mail para ela aqui. Seu pedido XYZ já foi processado com sucesso, e a Jerusa também recebeu o mesmo e-mail. Para finalizar a nossa programação, nós vamos trabalhar agora com a nossa uma aplicação Blank que vai executar o webhook, as requisições do webhook do Mandrill. Então nós vamos criar essa aplicação Blank e a gente vai definir o endereço dela lá no Mandrill para que ela receba as notificações do Mandrill. Antes de colocar o código aqui na nossa aplicação, vamos dar uma olhada na documentação do Mandrill, o que ele fala sobre o webhook. Aqui em Documentation, vocês vão ver aqui, ó, no item webhook, ele vai falar várias coisas aqui. Inclusive, ele vai falar que ele vai mandar um post, vai fazer uma requisição do tipo post para o endereço que a gente definir, e ela vai ter somente um parâmetro que é o Mandrill Events. Então a gente vai capturar esse índice aqui do array de post que vai chegar para a gente. No array a gente vai ter os tipos de eventos, né, que vai ser send, deferral, hard bounce, soft bounce, deliver, open, click e etc. A sincronização dos eventos, inbound message. Mais abaixo a gente tem uma explicação dos tipos de eventos que vai ser disparado lá pelo webhook,
Todos esses aqui estão explicados direitinho o que significa, e no caso aqui também as questões de rejeição. Então aqui ele vai falar o processo para criar um webhook, que é exatamente aqui na tela do Mandrill. Você vai clicar em adicionar, você pode escolher quais eventos que esse webhook vai receber. Você pode marcar todos aqui. No nosso caso aqui, a gente não faz um tratamento específico, a gente simplesmente salva na pasta de eventos, na aplicação de eventos, as notificações que chegam para a gente. Aqui a gente coloca o post URL, que é o endereço da minha aplicação. Neste caso aqui, como eu estou desenvolvendo em localhost, eu não vou conseguir colocar o endereço de localhost aqui para que seja executado esse webhook. Não vai adiantar, só quando eu publicar ele que ele vai estar disponível. Mas essa aplicação, que é o outro exemplo, ela já está no próprio ambiente de desenvolvimento, ela já está online, então já fica mais fácil aqui dele capturar a aplicação de webhook. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora como foi feita. Esse aqui é o código. A primeira coisa que vai acontecer aqui ao receber essa notificação, essa variável headers aqui, ela vai receber um printr aqui, que é uma forma estruturada para salvar no banco, né, dos headers da requisição. Eu uso essa função, essa opção aqui, para capturar algumas informações importantes que só vem no header da requisição. Aqui eu vou ter o JSON Events, que vai ser o JSON, na verdade, aqui, ó, do post, o Mandrill Events, que a gente viu lá na documentação. Então ele vai fazer o decode desse JSON, e aqui a gente já vai ter o objeto do tipo desse resultado que o Mandrill mandou para a gente, ok? Aqui eu salvo eu sempre utilizo aqui quando eu trabalho com webhook, salvar a própria requisição no servidor em arquivo, em um tipo de arquivo de texto, né? No caso aqui eu coloquei o WHK, mas de fato é um arquivo de texto. Ele vai salvar nessa pasta aqui, na liblw, a pasta que eu defini aqui, o webhook Mandrill, com a data e a hora aqui definida dessa forma, de forma que se eu precisar eu posso recuperar essa informação lá. Então aqui é apenas o endereço do arquivo, e o file put contents faz realmente o salvamento desse arquivo dentro da pasta, ok? Agora ele chama aqui a função cadastrar webhook, que ele vai colocar lá salvar no nosso banco de dados o webhook. Vamos dar uma olhada aqui nessa função cadastrar webhook, que ela recebe 3 parâmetros aqui, que são os eventos, o objeto, né, de eventos, o JSON bruto que chegou para a gente, e os headers, que é o cabeçalho aqui que eu salvei aqui anteriormente. Para salvar no banco de dados, eu vou usar o SQL Injection, né, para escapar o JSON e os headers, para evitar problema de erro de SQL. Aqui eu começo a minha variável SQL, que vai ser executada, né, para inserir no webhook, nesses campos, e os valores aqui header e JSON. Aqui já executa essa inserção na tabela de webhook, e logo na sequência aqui eu recupero o ID que acabou de ser inserido através do last insert ID, que é uma função do SQL para recuperar o último ID inserido. Então ele vai recuperar esse último ID e vai jogar aqui na variável WHK. E agora eu vou fazer um for each para cada evento, para inserir o evento dentro da tabela de evento. Lembrando, gente, que na minha modelagem aqui, ó, eu vou ter aqui a tabela de webhook, e um webhook ele pode ter vários eventos. Aqui na documentação ele fala que ele pode ter até 1000 eventos, pode vir no mesmo webhook. Se você observar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, tá vendo? Ele tá falando aqui, ó, o parâmetro Mandrill Events contém um JSON com array
webhooks, que vai ter no máximo 1000 eventos. Então, eu vou receber um webhook, mas ele pode ter vários eventos ali de vários e-mails diferentes, entendeu? Então, se você trabalha com envio de muitos e-mails, ele pode agrupar várias notificações em um único webhook e enviar. Então, por isso, de acordo com a modelagem aqui, a gente tem um webhook e dentro do webhook a gente vai ter vários eventos, e um para muitos aqui, ok? O evento vai estar relacionado diretamente ao e-mail. Um detalhe importante também, pessoal, é o seguinte: o Mandrill ele demora um pouco para mandar, para enviar o webhook. Então, por exemplo, se o e-mail for entregue, normalmente ele demora aí uns 5 minutos, que eu vi uma média aqui, para notificar o sistema sobre essa alteração, ok? Então, não adianta você enviar o e-mail, abrir e esperar receber o webhook imediatamente não, porque ele demora um pouquinho para fazer esse processo. Então aqui ele vai inserir na tabela webhook, aqui ele vai inserir, vai capturar o ID, né, que acabou de ser inserido, e aqui a gente vai inserir em evento, passando o evento e o ID do webhook que acabou de ser recuperado. Inserir evento aqui a gente vai ver se existe a propriedade evento dentro do item evento aqui, né, do objeto de evento. E aqui a gente vai verificar o tipo de evento que foi feito. A gente vai capturar no tipo aqui. O TS, que é o timestamp, ele traz no formato Unix, né, o timestamp no formato Unix. Então aqui a função date converte isso aqui para o formato YMDHIS, que é o ano com 4 dígitos, mês e dia, e a hora, minuto e segundo, que é o formato que a gente vai utilizar no banco de dados. Aqui eu vou ter o ID do evento, que é o ID do e-mail que a gente salvou já. Na sequência aqui eu pego a variável printrr, que ele vai dar um printrr no evento, né, retornando na verdade, que o printrr ele manda para a tela, mas se você colocar o segundo parâmetro como true, ele vai retornar o valor em vez de mandar para a tela. Então cai para a variável aqui. Aqui eu recupero o ID do e-mail a partir do ID do evento que chegou para mim, que eu preciso saber de qual e-mail eu estou falando. Então, a partir do ID, ele vai recuperar aqui, ó, select email ID from email, onde o e-mail do Mandrill ID é igual ao ID que eu acabei de recuperar aqui do webhook que o Mandrill mandou para a gente. E aqui ele faz a inserção em si na tabela de evento. Ele vai inserir aqui o webhook, o e-mail, os dados que eu peguei, o ID, o tipo de evento e por aí vai. O timestamp e o printrr. E por final a gente vai lançar aqui a atualização do e-mail somente se for encontrado. Se o e-mail for diferente de nulo, o que significa isso? Eu posso gerar aqui, por exemplo, na própria tela aqui do Mandrill, na própria tela aqui do webhook do Mandrill, eu tenho a opção de enviar um teste para você deixar a sua aplicação funcionando. Você pode enviar um webhook de teste aqui para verificar o processo, para ver se vai funcionar direitinho. Depois eu vou enviar para vocês verem. O que acontece? Quando eu envio um webhook de teste, ele vai colocar lá os ID dos e-mails, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. E não vai existir esse e-mail na nossa tabela. Ele vai atualizar o e-mail somente se for encontrado. Se não tiver encontrado, ele vai lançar apenas o evento. Então aqui ele atualiza o e-mail, tá vendo? Se o e-mail ID for diferente de nulo, que ele recuperou ali, ele vai vai recuperar aqui, ó, o último evento gerado e vai dar um update no e-mail, alterando o status do e-mail para o status do Mandrill, que ele vai recuperar aqui, ó, na tabela de e-mail status. Eu vou recuperar o ID, né, do status a partir do tipo de evento que foi disparado aqui. Então ele faz a atualização, onde o e-mail ID é esse, e ela atualiza o e-mail. Então esse bloco só executa se tiver o e-mail relacionado. Se eu enviar o e-mail, o webhook de teste,
não vai ter nenhum e-mail cadastrado com aquele endereço, então ele não vai fazer a atualização. Então, pessoal, a aplicação de webhook basicamente é essa aqui. Então, como eu falei, ela está no localhost que não vai funcionar, mas aqui no ambiente online eu já tenho já. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui para vocês verem essa aplicação em tempo real. Muito bem, essa aqui é a aplicação de webhook. Vocês podem observar que esse aqui foi o último enviado às 6h44. Aqui vai ter o server, o content, e se eu clicar aqui na setinha, eu vou ver quais foram os eventos que foram enviados junto com esse webhook. Então nós temos esse ID aqui de e-mail, o e-mail, a data dele foi 6h29 da manhã, só que a data do webhook aqui foi 6h44. Então vocês podem observar que esse aqui é o aberto. Então ele foi mandado 6h29, mas foi aberto às 6h44, ok? Eu vou fazer um envio de um webhook de teste aqui no Mandrill para vocês verem. Então nós estamos aqui no webhook 124, certo? Vamos vir aqui na tela do Mandrill. Aqui mesmo na tela, já está aqui na tela de webhook, eu vou mandar um webhook de teste. Então o webhook foi enviado com sucesso, foram postados 15 eventos para o endereço aqui que está configurado, mesmo que está aqui. Voltando aqui na minha grid de webhooks, pode ver que o último aqui é o 124. Eu vou clicar em atualizar. Agora nós temos o webhook 125. Pode observar que o JSON é bem maior, porque ele tem 15 eventos. Esse aqui, o 124, só tinha um. E aqui dentro, quando eu clico na setinha, eu vou ver a subconsulta aqui, todos os eventos. Na verdade, apareceu aqui embaixo, né? Todos os eventos relacionados àquele webhook. Observe o seguinte, que aqui eu tenho tem vários status que apareceram aqui: rejeitado, desinscrito, enviado para o spam, clicado, aberto e por aí vai, ó. Todos esses status aqui, e não aparece nenhuma informação do e-mail. Aqui faltou alterar os rótulos aqui do e-mail, mas você pode ver que não aparece nenhuma informação do e-mail. Por quê? Esses webhooks de teste que foram enviados não tem nenhum e-mail cadastrado com o ID exemplo 9, exemplo 8, exemplo 7, por aí vai. Então foi o que eu falei para vocês. O próprio sistema trata para ver se localiza um e-mail com o ID que ele informou aqui. Se localizar, ele atualiza o e-mail. Se não, ele lança só o evento. Ok? Então esse aqui é um exemplo prático de um webhook funcionando aqui. Vamos fazer um teste então do webhook enviando o próprio e-mail, para a gente ver esse processo acontecendo aqui de fato no nosso e-mail na vida real, né? Então, por exemplo, se eu pegar a tabela de pessoa aqui, eu vou selecionar aqui o Paulo e a Maria apenas. Vamos selecionar esses aqui. E nós vamos clicar no botão enviar e-mail para ir na aplicação de envio de e-mail. Vou escolher aqui o template. Vamos ver aqui. Ok, vamos usar esse template aqui. E-mail script caser. Apesar que aqui não tem personalização, tem. Vamos colocar aqui uma personalização só para... Ah não, aqui não vai adiantar não. Então vamos enviar esse modelo aqui. Ele já enviou e já retornou para a nossa aplicação, que agora eu já atualizei aquele campo lá. Então agora nós vamos abrir aqui o webhook. Observe que aquele de teste era o 125, já chegou aqui a 126, que ele tem um ID novo, ó, são outros e-mails. Então nós vamos ter aqui na 126 o envio de e-mail aqui, ó. O e-mail foi enviado a 10h15 e 47, 2 segundos depois
o Mandrill já mandou o webhook falando que o e-mail foi enviado. Então nesse caso aqui o e-mail realmente foi enviado. Provavelmente vai aparecer outros aqui já. Eu vou até alterar esse webhook aqui, ele está carregando muitos registros, aí fica um pouco lento a configuração ali. Não, se bem que só tá 10 aqui, é porque realmente é grande, né? Então é isso, por enquanto foi só esse aqui que chegou. Vamos conferir se o e-mail já chegou, aproveitar e abrir, que aí a gente já dispara os outros webhooks aqui. Vocês podem observar que de fato os e-mails não foram enviados ainda. Por algum motivo o e-mail pode cair na lista na fila de envio lá, então ele pode demorar um pouco para ser enviado através do Mandrill. E assim que ele aparecer aqui a gente vai ver, aí ele gera o webhook de forma automática lá pra gente. Para fechar a criação do nosso sistema, nós vamos criar um dashboard aqui com um gráfico e 2 índices, e vamos também criar o menu, né, e o esquema de segurança do sistema, como vocês já conhecem aí. Então vamos criar aqui primeiro uma aplicação de gráfico. Nessa aplicação de gráfico aqui, ela foi baseada aqui na tabela de eventos, onde eu faço um group by aqui pela data do evento e o tipo do evento. Então aqui eu vou agrupar a data, o tipo, e vou contar quantos eventos que ocorreram. É só uma forma simplificada aqui para você entender a utilização desse gráfico aqui. Então esse gráfico aqui ele vai ficar configurado na página, no dashboard do nosso sistema. Nós vamos criar uma nova aplicação aqui do tipo dashboard. O primeiro widget aqui nós vamos colocar o gráfico, né? E vamos conectar aqui no nosso gráfico. Vou tirar todas essas opções porque eu quero o gráfico fixo, né? Então, para criar os nossos widgets aqui de índice, nós vamos adicionar um novo aqui. Antes eu vou precisar criar uma view no banco de dados de evento. Aqui eu tenho todos os eventos que acontecem, então eu vou criar uma própria para o evento do tipo de entrega, né? Então aqui você pode observar que o nosso widget, o nosso dashboard já está pronto aqui já, com o gráfico e com o nosso primeiro widget. Vou criar um outro aqui para
taxa de abertura de e-mail. Mas antes a gente vai criar a view no banco de dados primeiro. Prontinho, o nosso dashboard já está pronto com o gráfico e os dois widgets de índice. Agora a gente vai usar a aplicação a gente vai usar a ferramenta, o módulo de segurança para criar um módulo de segurança em todas as aplicações e também para criar o nosso menu e todas as aplicações relacionadas. Finalizando agora, vamos criar o nosso módulo de segurança aqui, utilizando o que o próprio Script Case já fornece para a gente. Como eu estou usando o banco de dados pronto, eu não vou criar as tabelas. Eu vou utilizar as tabelas existentes. Esse exemplo aqui eu vou usar o nível de usuário, que é o mais simples mesmo. Seleciona a conexão, usar tabelas existentes. Não vou marcar as outras opções aqui. Aqui nessa área de configuração a gente precisa definir qual tabela e quais são os campos relacionados. Por exemplo, para usuário vai ser a tabela sec users. Em configurações, nós vamos avançar aqui agora e definir algumas opções aqui, prefixo para aplicações. Ao expirar, redirecionar para o login. Criptografia, vou deixar MD5 mesmo, ativar a segurança, lembrar, tempo de expiração do cookie. Posição do label do login, usar reCAPTCHA não, a pasta security. E aqui no item de menu, nós vamos marcar a opção de criar o menu de aplicativos usando o Tree Menu, que é o menu aqui na vertical, né, com menu árvore. Usar Switch Alert e configurações. Aqui a gente tem as configurações de login, nós vamos manter o padrão. Aqui nas configurações de e-mail, nós vamos usar a API do Mandrill para mandar esse e-mail aqui em caso de recuperar a senha, esquecer a senha, essas coisas assim. Para recuperar a senha, nós vamos deixar o padrão aqui, redefinir e enviar por e-mail. Não permitir o cadastro de novos usuários. Usar template de login não. E 2 fatores também não vou usar. Vamos avançar aqui. Aqui eu vou definir qual é o usuário administrador inicial.
E eu não vou marcar aqui para salvar esse perfil, porque não é meu interesse aqui. Ele vai agora criar os módulos de segurança e ativar nas aplicações. Aqui ele já fez esse processo todo. Eu posso mandar aqui agora gerar o código-fonte. Ele vai gerar o código-fonte de todas as aplicações, agora com o módulo de segurança já configurado. Agora eu venho aqui na tela inicial e eu vou escolher aqui na aplicação de menu. Eu vou primeiro aqui na configuração, vou definir que eu quero que ele abra o dashboard como aplicação inicial. Finalizei aqui então a lista de menu, completei aqui toda a lista de menu, coloquei fonte awesome com os respectivos itens em cada um. Vamos verificar aqui. Então agora a gente tem uma organização um pouco diferente. E para finalizar, eu vou corrigir aqui o botão que aparece sobrepondo o título aqui do nosso menu. Então vou usar aqui nos eventos, no OnNode, vou usar um HitDoc aqui. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, vai criar um style CSS, né? Ele vai capturar o botão que tem esse ID, bmenu, e vai jogar aqui uma margem left dele para 10 pixels. Aqui é porque ele está encostado aqui à esquerda, então ele vai dar um espacinho à esquerda de 10 pixels e o top de 10 pixels importante, que ele vai sobrescrever a configuração original aqui. E aqui a gente vai ter o título, que é esse texto aqui. Eu preciso que ele vá um pouco para a direita, uma vez que o botão vai ocupar esse espaço aqui. Então aqui eu coloquei uma margem leve de 50, que vai ser o espaço tanto das margens que eu utilizei aqui, quanto um espaço do botão, mais um espacinho depois. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Observe que agora já corrigiu aqui já, o módulo de segurança está um pouco mais espaçado. E o menu, o botão do menu ficou centralizado aqui dentro do nosso cabeçalho. Agora sim, nosso menu está todo configurado utilizando a fonte awesome, inclusive aqui nos itens de segurança. Eu gosto muito desse tema escuro, achei que combinou bastante. Então vamos fazer um teste aqui agora para a gente ver o nosso sistema funcionando. Então aqui na aplicação de pessoas, eu vou marcar aqui algumas pessoas para enviar e-mail. Vamos mandar para todo mundo de uma vez. Não faz diferença nenhuma. Eu venho aqui em enviar e-mail. Vamos escolher aqui o plano contratado. Ele preencheu aqui os dados do plano. Aqui embaixo vai aparecer o conteúdo, né? Vamos conferir aqui no Thunderbird. Perfeito, pessoal. Vocês podem ver que o e-mail já está chegando corretamente. Olha que beleza. Muito bom. Tanto aqui no assunto quanto no conteúdo da mensagem, o e-mail veio personalizado para cada um dos usuários. Achei muito bacana esse recurso, vale muito a pena utilizar. Então é isso, pessoal. Eu te mostrei aqui como é simples usar a API do Mandrill dentro dos seus projetos no ScriptCase. Eu vou aproveitar esse mesmo projeto e vou criar algumas dicas exclusivas que eu utilizei aqui e vou postar lá no meu canal do ScriptCase. Você pode acessar aí no YouTube que você vai ter acesso a todos esses conteúdos também. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, inscrever-se no canal aqui do ScriptCase e também inscrever no meu canal lá, ScriptCaser. Lembrando que você também pode baixar esse projeto completo, nós vamos deixar o link aqui na descrição, tanto o projeto quanto o banco de dados.
Então é isso por hoje, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.